É isso aí, meu aluno, minha aluna, minha aluna. Mais um bloco começando e vamos abordar aí alguns conceitos sobre os editores de texto. Que conceitos? Vamos ver algumas características específicas na hora que você está fazendo uma formatação junto daquele editor. Então, essas opções aqui que você trabalha dentro do seu editor, elas podem ser encontradas tanto no Word 2003 quanto no Writer, no menu Formatar, e no nosso querido Office 2007, onde que nós trabalhamos essas opções de fonte e parágrafo. Essas opções ficam no nosso Word 2007, lá dentro da aba Início. Então, é aqui que você vai encontrar essas opções de fonte e parágrafo. Só que lembrando que no Word 2007, o Office 2007 trabalha com guias, faixas de opções. Então lá ele vai ter algo como isso. Tem a minha faixa de opção, tem as opçõezinhas lá. Eu estou na opção Início. E aqui eu tenho opções que estavam dentro do menu Editar do 2003. Que tipo de opções? Copiar, colar, área de transferência. Estão nessa primeira caixa. E depois você vai ter outra caixa. Então aqui vão ter duas caixas seguidas. Uma delas é a fonte e a outra é o parágrafo. Então esses caras aqui são essas opções, só que em vez de estarem em um menu Formatar, você pode encontrar elas direta aqui na sua aba Início. Bom, lá dentro do menu Formatar Fonte, abre uma janela, porque lembra do Reticências. Então, no Reticências aparece tanto para parágrafo quanto para fonte. Fonte, vale lembrar que dentro do Writer é chamado de caractere e não formatar fonte, somente formatar caractere. Mas dentro da janela que vai se abrir devido ao Reticências, temos lá a opção fonte. O que você muda aqui nessa opção fonte? Por exemplo, lá tem a fonte Arial. É um estilo, um tipo de fonte que você vai mudar. Por exemplo, eu quero escrever com uma letra cursiva, quero escrever com uma letra que parece lá letra de metaleiro, uma letra que parece letra de criança. Então você coloca através desses formatos de fonte, através da própria fonte. Então muda esses nomes. Estilo. Estilo é onde você vai atribuir as propriedades negrito, itálico e sublinhado. Então é nessas opções de estilo que estão essas combinações. Só que, ao contrário do negrito itálico lá da barra de ferramentas padrão, que aparece desta forma, lembrando que no Writer aparece um A e um A, a única coisa que diferencia é a forma como ele está escrito, para indicar a propriedade específica, dificilmente vai aparecer na sua prova. Aparece principalmente o negrito itálico e sublinhado. Então, ali ele lista como se fossem textos. Vai colocar lá negrito, vai colocar lá itálico, negrito é itálico, negrito é sublinhado. Então ele coloca as combinações de texto que você pode realizar para determinado tipo de fonte. Porque tem fonte que não aceita negrito. Por exemplo, a fonte Arial Black. A Arial Black, ela já vem como uma fonte negritada. É a fonte Arial com negrito. Então não faz sentido aplicar novamente o negrito. Ela desabilita essa opção. E tamanho? Bom, tamanho é tranquilo. Por padrão ele deixa lá em tamanho 12. Tamanho 14, 36, 72. É só o tamanho da letra do seu texto. Cor da fonte, uma outra propriedade que pode ser cobrada. Lembrando que lá na barra de ferramentas de formatação aparece o quê? Um azinho com uma barrinha colorida embaixo. Ele tem um botãozinho do lado. Lembrando que toda vez que aparece esse botão, significa que eu tenho mais opções. Opções do que tipo? Abra a paleta de cores do Office para escolher algumas cores que você quer para cor, para fonte. Então você vai lá e determinar, eu quero vermelho, eu quero uma cor preta, azul, roxo. Então você escolhe através dessa setinha ali. Ou lá dentro da cor da fonte, em qual? Na janela, formatar fonte. E efeitos. Efeitos, você tem efeitos do tipo, eu quero fazer meu texto sublinhado. Pode colocar aqui. Mas eu quero fazer meu texto subscrito. Então eu posso fazer o texto subscrito, sobrescrito.
Então eu tenho essas propriedades aqui. Então dentro do Office 2007, por exemplo, o subscrito e o sobrescrito são colocados assim. Ele coloca um xizinho com 2 acima e um xizinho com 2 abaixo. Essas são as propriedades que você encontra dentro de efeitos. Assim como você coloca lá dentro a opção taxado. O que é um texto taxado? É um texto com uma linha sobre ele. Muito utilizado, aí, por exemplo, em páginas da internet. Por quê? Porque quando você utiliza isso, tanto em página da internet ou em leis, por exemplo, o que ele coloca? Uma página da internet, a busca não consegue detectar. Ela não encontra na busca, ele desabilita essa opção da busca. Então, quando você faz uma busca, aquele termo lá ele não entra como uma palavra que resulte em um resultado lá no Google, por exemplo. Justamente para colocar alguns palavrões dentro de uma página e evitar que alguém encontre isso através dela, ou mesmo que proxies bloqueiem o acesso àquela determinada página. Então eles colocam esse taxado aí. Beleza? Então terminado essas propriedades de fonte, existem outras que a sua banca não vai cobrar. Então a sua banca ela é mais superficial. Ela quer saber que você pode fazer essas opções dentro de formatar fonte ou formatar caractere no Writer, ou vindo aqui em fonte, dentro do Windows 7 ou 2003 ou XP, mas dentro do Office 2007. Então a versão do Windows não vai interferir aqui no Office. Beleza, mas lembra que aqui tem um símbolozinho que parece um canto e uma seta para baixo. Esse símbolo aqui, ele substitui a ideia do reticências. Então, quando tiver aquele símbolo, se você clicar aqui, nessa janelinha, vai abrir a mesma janela, formatar fonte, que abria no Word 2003. Então, essa opção você encontra no Word 2007, trazido dessa forma. Aí nós temos também a propriedade de parágrafo, formatação de parágrafo. No Word 2003 e no Writer, é na mesma opção, formatar parágrafo. Esse pelo menos não mudou. Já no nosso Word 2007, está aqui o formatar parágrafo. E o que nós podemos fazer dentro da formatação de parágrafo? Nós podemos escolher o alinhamento. Se eu quero um alinhamento à esquerda, se eu quero um alinhamento centralizado, se eu quero um alinhamento à direita, ou se eu quero um alinhamento justificado. Então esses aqui são os alinhamentos de parágrafo. É esse alinhamento que está entrando ali. Aí nós temos um cara chamado recuo. O que é o recuo? O recuo, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um texto dentro de um parágrafo. Está lá um parágrafo. Tem aqui, primeira linha e o resto do meu texto. Parágrafo normal. Não tem nenhum espaçamento diferenciado. Minhas margens estão definidas aqui. Para iniciar, final. Beleza. O que vai acontecer? Quando você dá um recuo à esquerda, ele vai deslocar esse texto para a direita. Então ele vai aumentar esse recuo aqui. Então o início dele vai vir mais para cá. Então esse é o recuo à esquerda. O recuo à direita é como se você tivesse puxado o texto para cá. Você diminui o limite que ele pode atingir através do recuo. Então, toda vez que você espreme um texto, ele acaba forçando a descer o resto do conteúdo. Então, vai funcionar assim, recuo esquerdo e direito. Só que qual o recuo que vai aparecer na sua prova? O recuo especial. Esse recuo especial funciona de duas maneiras. Nós vamos ter um recuo especial de primeira linha e vamos ter o recuo especial de deslocamento. O que acontece com a primeira linha e deslocamento? Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que você tem aqui o seu parágrafo novamente. Vamos retomar os seus recuos, deixar como se fossem normais. Beleza. Recuo especial de primeira linha. Ele vai fazer com que a primeira linha somente fique mais à direita. É o famoso dedão da professorinha lá da pré-escola, da primeira série, que falava para você deixar toda vez que iniciar um parágrafo, deixa um dedão. Então, é sempre na primeira linha do parágrafo. Então, aqui no final, tem lá aquele símbolozinho do parágrafo. Sempre no
início de um parágrafo. O próximo parágrafo iria se comportar da mesma forma do que o parágrafo que você definiu. Então, é sempre só na primeira linha. Agora, o deslocamento ele vai funcionar de forma oposta à primeira linha. Você vai ter aqui o seu parágrafo. Tá ali o teu parágrafo bonitinho. Bonitinho? Tá bonitinho. O que você vai fazer nesse parágrafo? Você vai usar o deslocamento agora. Só que nesse deslocamento, a primeira linha fica como está. Ela não mexe. Agora, o resto do seu texto, ele vai ganhar um deslocamento à direita. Ou seja, ou melhor, seria um deslocamento à esquerda. Mas ele vai empurrar o texto um pouco mais para a direita. O início desse texto mais à direita. Esse é o deslocamento. Novamente, como espremeu, acaba forçando algumas linhas a descerem. Ou não, dependendo do quanto foi exprimido o seu texto. O que acontece aqui? Aonde que é usado o deslocamento de primeira linha, o deslocamento especial de primeira, o recuo especial de primeira linha e o recuo especial de deslocamento? De deslocamento, geralmente é livro, alguma coisa assim que coloca nesse estilo. Agora, o primeira linha é o mais utilizado e o mais comum de estar aparecendo nas provas. Mas o deslocamento também já apareceu em provas e pode novamente aparecer aí em provas da sua banca. Beleza? Agora nós vamos ver alguns métodos de seleção que os seus editores de texto funcionam da mesma forma. E esses métodos de seleção caem, ou melhor, despencam. Vamos lá. Qual editor que você trabalha? Writer, Word, tanto faz. Você pode ir lá e clicar sobre uma palavra. Tenho lá uma palavra no meu texto. Quando você der um clique simples sobre uma palavra, o que acontece? Você vai posicionar o cursor. Mas você vai posicionar o cursor aonde? Nessa palavra. Como vai ser essa posição de cursor? Depende. Quem que é o cursor que eu estou falando? Cursor é aquela barrinha intermitente que fica piscando. Nós temos dois cursores quando nós trabalhamos dentro do nosso querido editor de texto. Você tem um cursor de texto, que é aquela barrinha intermitente, e você tem o cursor do mouse, ou a seta, o ponteiro do mouse, para não ficar confundindo. Então coloca ali o cursor. Posicionou ele. Só que, se eu clicar depois de uma palavra ou antes dela, eu só posicionei ele. Mas, se em algum momento que eu clicar entre a primeira e a segunda letra, para dentro da primeira letra, ou entre a penúltima e a última letra, no mínimo isso, ficar aqui o meu cursor intermitente. O Word, o Writer, eles consideram que você está falando da palavra. Ele considera a palavra como unidade mínima. Por que isso é importante? Se eu clicar aqui, digitar lá a palavra lá no seu editor de texto, clicar com o mouse entre o R e o A e apertar lá o botão negrito, vai negritar a palavra inteira ou não vai fazer nada? Negrita a palavra inteira, porque ele considera, neste caso, a palavra como sendo unidade mínima. E quando você posiciona o cursor, pode ser na palavra ou mesmo fora dela, ele também entende que o parágrafo em que está o cursor é o que está selecionado. Então, se nesse parágrafo ali, por exemplo, você está aqui, tem um parágrafo, você posicionou o cursor ali. E você vai lá nos botões de alinhamento e manda alinhar centralizado. Vai alinhar centralizado esse parágrafo inteiro. Somente ele. Por que isso é importante? Porque é a unidade básica de seleção que você está fazendo. Então eu posicionei com esse clique simples. Mas, quando você vai lá sobre uma palavra e dá um clique duplo, o que vai acontecer quando você dá um clique duplo em uma palavra? Você vai estar selecionando a palavra. Então eu vou selecionar quem? A unidade palavra. Beleza? Mas isso é tranquilo. Agora, dentro do editor de texto, ele aplica a ideia de clique triplo. Clique triplo? Sim. Você clicar 3 vezes. Quando você dá um clique triplo sobre uma palavra,
você vai selecionar quem? A frase? A linha? Não. Você vai selecionar o parágrafo. Então eu vou selecionar esse parágrafo inteiro quando eu der um clique triplo sobre determinada palavra dele. Seleciona todo o parágrafo. Ah, mas e se eu quisesse selecionar mais? Era só usar o triplo, o clique quádruplo? Existe clique quádruplo? Coitado de quem for lá ficar clicando trocentas vezes. Não, só até o clique triplo. Beleza, não são só essas opções de seleção. Opções de seleções que também aparecem. As mesmas opções de seleção vistas em editores de quê? Planilha. Que tipo de seleção você tem lá no editor de planilha? As mesmas opções de seleção do gerenciador de arquivos. Então eu posso selecionar de forma contínua, posso selecionar de forma aleatória, usando o Shift e o Ctrl respectivamente. Então de forma contínua eu posso clicar antes da palavra, segurar o Shift e clicar depois. Vou selecionar todo esse intervalo. Agora, se eu quisesse selecionar aleatório, poderia selecionar uma palavra, segurar o Ctrl, selecionar outra palavra, segurar o Ctrl ainda e selecionar uma outra palavra. Então eu selecionei 3 palavras que não estão contínuas, usando o Ctrl pressionado. Então essas opções são as mesmas lá do gerenciador de arquivos e vão ser as mesmas aplicadas nos outros editores, assim como planilha principalmente. Mas os editores de texto aplicam uma propriedade específica para quem? Eles vão aplicar uma propriedade específica dentro do editor. Que tipo de propriedade que ele vai estar aplicando? Ele vai estar aplicando uma propriedade em uma área crítica, em uma área única do editor de texto. Que área é essa? Por exemplo, aqui nós temos uma representação da janela do editor de texto no layout de impressão. Aquele que mostra a margem, os limites de margem, e mostra aqui o limite da folha. Aqui acaba a folha, aqui acaba o limite da minha folha. Beleza. Observe que tem uma área à esquerda do seu documento que, se eu posicionar o cursor do mouse aqui, ele fica apontando para a esquerda. Se eu posicionar o cursor do mouse aqui, ele fica apontando para a esquerda. Se eu posicionar lá nas opções, nas ferramentas, o mouse está apontando para a esquerda. Porém, dentro desta área, quando você coloca o mouse, ele fica assim. Ele aponta para a sua direita. Por que isso? Por que ele fica apontando para a direita só naquele pedaço? Justamente porque só naquele pedaço vai funcionar essas propriedades de seleção do mouse, com o mouse sobre a área de seleção, essa área específica aí. Então, o que ele vai fazer dentro dessa área específica? Ele vai ter um comportamento parecido com aquele quando você dá um clique sobre a palavra, só que ele vai selecionar quantidade de conteúdo diferenciada. Por exemplo, se você der um clique simples quando o mouse está naquela posição ali. Quando você der um clique simples, você vai selecionar a linha. Selecionei somente a linha onde que estava na mesma altura do mouse. Beleza? Se você ali chegar e der um clique duplo, o que você vai fazer? Quando rolar um clique duplo ali, você vai selecionar o parágrafo. Agora, quando você selecionar, tiver ali e usar o clique triplo, aí muita gente erra a questão. Por quê? Na hora do clique triplo, todo mundo achava que era o parágrafo porque confunde com as opções de seleção quando estivesse clicando sobre uma palavra. Mas quando você dá um clique triplo naquela área, você seleciona o documento inteiro. Então essa é a mais possível de estar caindo ainda na prova. É o clique triplo naquela área de seleção. Você cobrar que isso aqui faz uma seleção do documento. Aí, corresponde a quê? Corresponde à opção selecionar tudo dos seus editores de texto. Aí vale lembrar que a opção selecionar tudo no Word e no Writer utilizam teclas de atalhos diferentes. No Word, para selecionar tudo, lá no Word, você vai utilizar a tecla de atalho Ctrl mais a letra T de tudo. Agora, no Writer, para você selecionar tudo, você vai utilizar a tecla de atalho Ctrl mais A de AL.
é o mesmo que você chegar aqui e dar um clique triplo. Então essa é a importância da relação entre elas. Então vamos lá naquele primeiro quadro para observar agora as propriedades de tabela. Então aqui, olha lá. Tabela é uma coisa que também pode aparecer na sua prova. E a sua banca, ela vai comparar provavelmente entre algumas das versões do editor. Por quê? Porque no Writer você tem a opção para inserir uma tabela dentro do menu inserir. Isso não existe no Word 2003. É só no menu tabela. No Writer também dá para inserir uma tabela através do menu tabela. Só que, olha lá, no Word 2007, aonde que foi a opção para colocar uma tabela, para inserir uma tabela dentro de um documento? Na opção inserir. Então, na faixa de opções, na guia inserir, você tem a opção para inserir uma tabela. Só que tem que tomar cuidado que aqui ele mostra o desenho lá da tabela, vai colocar lá um desenho de uma tabela, e embaixo ele tem um botãozinho, uma setinha para baixo, e escrito tabela. Aí, o que que acontece? Quando você está trabalhando com a seta, novamente, vale lembrar que tem mais opções. A sua banca é campeã em colocar aquela palavrinha maldosa na sua prova. Que palavrinha? É suficiente clicar neste botão para inserir uma tabela no Word 2007? Não, não é o suficiente clicar nesse botão. Por quê? A setinha está indicando que eu tenho mais opções. Então essas opções que você tem aqui que vão te determinar se você quer inserir uma tabela, ou você quer inserir linha, ou você quer trabalhar alguma outra funcionalidade da tabela. E, por curiosidade também, no Word 2007, além de você ter aqui, dentro da opção tabela, a opção inserir tabela, você tem a opção inserir planilha. Então você também pode inserir uma planilha aqui dentro. Então esse é um diferencial que apareceu dentro do Word 2007. Diferencial nem tanto, porque na verdade ele teve que pegar lá no Word 2003, você tem lá a barra de ferramentas padrão. Na barra de ferramentas padrão, tinha lá a opção que você inseria uma tabela. E do lado dessa opção de inserir tabela, tinha uma outra opção, que era a opção para inserir planilha. Que a única diferença entre elas é que aqui no cantinho aparecia o símbolo do Excel, para dizer que era uma planilha que você estava inserindo ali. Então, os botões ficavam próximos. Já que eu vou tirar essa barra, no 2007, o que eles fizeram? Colocaram a opção planilha dentro de opção inserir tabela. Para que isso? Faço a menor ideia. Quem não conhece o programa tem dificuldades em encontrar essa opção. Por quê? Está escrito claramente, inserir tabela. O que você vai querer imaginar que ali dentro tem planilha? Então, é umas gambiarras que a Microsoft fez e nós temos que aceitar, e a prova acaba cobrando justamente elas, porque são os diferenciais, são os detalhes dos programas. E lá dentro do Writer tem o menu inserir tabela e tem o menu tabela, opção inserir, e dentro da opção inserir tem uma setinha. Dentro aqui aparece a opção tabela. Então ele ainda não é suficiente clicar no inserir dentro do menu tabela. Por quê? Tem lá inserir tabela, uma seta que leva até a opção tabela. O legal dentro do Writer é que ele coloca lá a tecla de atalho Ctrl mais Shift mais F12 para inserir uma tabela dentro do documento. O que vale lembrar é que se estamos trabalhando com uma tabela, ela nada mais é do que mais um elemento dentro do corpo do texto. Então aqui um exemplo. Tem aqui a sua página do documento e você inseriu uma tabela. Ela nada mais é do que uma forma diferente de organizar o texto. Por quê? Porque ela pode dizer assim como ela já cobrou em outras questões. Se eu inserir um documento do tipo imagem, inserir uma imagem, no resto do documento, eu posso inserir essa imagem no formato JPG, BMP, PNG. Só que dentro da tabela eu só posso inserir JPG? Espera aí, a tabela não é só mais uma estrutura? Então tudo que vale no documento
também vale dentro da tabela. Então não vai ter diferença pelo formato de arquivo. Então é tranquilo essa parte. O que tem de importante também? A tabela, conforme você vai acrescentando linhas e colunas, ela já vai desenhando essas linhas. Então você já vê que aparece as bordas dessas linhas e dessas colunas que você insere. Outro detalhe, tabela não tem endereço para células de forma como um editor de planilha faz. Ela trabalha de uma maneira diferenciada. Aí a sua banca, como já perguntou antes e pode perguntar, se eu estiver dentro de uma célula de uma tabela, estou aqui dentro, digitei aqui um texto. Se eu apertar Enter, eu vou criar o que na minha tabela? Eu vou criar um novo parágrafo dentro dessa célula. Ou seja, aqui embaixo eu vou continuar digitando, dentro da mesma célula. Por quê? O Enter dentro de um editor de planilha vai fazer outra operação. Ele pula para a linha de baixo, para a célula abaixo, mais especificamente. Enquanto que numa tabela ele insere um novo parágrafo. Beleza. Outro detalhe importantíssimo dentro dessa questão de tabela é, dentro dos editores, eu tenho uma opção assim, dos editores de texto. Dividir célula. Essa opção é exclusiva para tabela. Porque lá, quando formos trabalhar com planilha, eu não tenho opção para dividir uma célula de uma planilha. Porque uma célula de uma planilha tem um endereço específico que não dá para alterar. Quer dizer, depende do contexto. Mas a ideia é essa, eu não consigo dividir uma célula padrão. Uma célula que vem por padrão numa planilha, eu não consigo dividir ela. Agora, em uma tabela, eu posso dividir. Por exemplo, posso selecionar essa célula aqui, selecionei ela, vou lá e clico na opção Dividir Célula, dentro do menu Tabela, dos editores, ou mesmo ali dentro de uma tabela do nosso querido Office 2007. Dentro dessa opção, o que você vai fazer? Vai abrir uma janela. Por quê? Dividir célula tem reticências. O que essa janela vai dizer? Se você quer dividir na horizontal ou se você quer dividir na vertical. E quantas linhas ou quantas colunas você quer criar. Então isso ela vai te dar de opção. Então, numa mesma célula eu posso criar várias outras células. Isso dentro dos editores de texto. Na planilha eu não posso fazer essa divisão. Vou lá e dividir. Por quê? Aqui dentro também eu tenho uma opção chamada mesclar. Observe que é somente mesclar. O que significa mesclar? É a mesma ideia de você juntar. Então, para fazer uma mesclagem, você vai precisar selecionar, no mínimo, 2 células. Selecionei essas 2 e clico no botão mesclar. O botão mesclar vai fazer o quê? Transformar elas em uma única célula. E o texto dela vai começar à esquerda. Por quê? Vai começar onde que ele estava por padrão. Por padrão é na esquerda. Porque na planilha, nos editores de planilha, o botão mesclar também existe. Mas o que aparece por padrão lá nas barras de ferramentas, lá nas opções do Office 2007, por exemplo, ele aparece o botão mesclar e centralizar. É o único botão que faz 2 operações. E essas 2 operações, então, caracterizam esse botão como sendo diferente do botão apenas mesclar do editor de texto. Então, mesclar e centralizar, além de fazer isso, traz o texto na posição centralizado. Centraliza o texto. Então, na planilha, você usa essa opção. Enquanto que no editor de texto, você usa somente o mesclar. Então, essas propriedades são as utilizadas aí quando a gente está trabalhando com planilha e tabela. Principalmente tabela, que vai ser cobrado dentro do editor de texto. Planilha vai ser retomado quando você vê lá editor de planilha. Então, só para fechar aí o nosso bloco, dá uma conferidinha ali, lá nessa sua tela do computador, testa, vai lá e olha.
Como que eu encontro esse menu tabela? Quando que eu faço para trabalhar com uma tabela? Por exemplo, excluir uma linha, uma coluna. Essas opções dificilmente caem na prova. O que você faz quando você está resolvendo exercícios? Mesmo que a questão esteja errada, você vai lá e anota quais são os passos reais, os corretos, necessários para realizar determinado procedimento. Porque na hora que você está na frente de um computador, eu sei que você vai resolver tranquilamente. Da mesma forma que você está ali, estou assistindo a aula, vou lá, testo, verifico, isso está correto. Agora, se você está lá, simplesmente, na prova, você só tem o recurso do quê? Papel. O papel aceita tudo. Você não sabe, você não lembra, errei, porque não lembrava que tinha um passo a mais. Como que você faz para estudar isso? Como você faz para estudar a informática? Anota cada passo que você realiza para realizar determinado procedimento. Principalmente aqueles que você está mais acostumado a realizar. Aquele que você faz de forma tão automática, esse aí na hora da prova você vai se confundir. Então, anota esse procedimento. Outra dica, pega as questões corretas da sua banca e faça uma lista, escreva essas questões corretas. E as erradas, se você souber como ela ficaria correta, a forma como ela ficaria correta, geralmente pegando aí as questões comentadas, coloca ela também. Isso vai te servir como um resumo do estudo. Vai te mostrar exatamente como a sua banca vai estar cobrando uma questão. Então essa é a dica aí desse bloco. Até o próximo.